Muito boa tarde, eu me chamo Otávio Caldas, sou presidente da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso. Agradecemos a todos pela a presença neste magnífico evento, às nossas convidadas especiais, Eliane Montanha Rojas, a psicóloga Joyce Maciel, a psicóloga Vera Capilé, a Michele, que é a advogada que vai falar um pouco aí mais sobre as leis. Antes de chamar mesmo a Rosemary Leite Diniz, ela que é psicóloga também para a nossa mesa e da roda de conversas, eu gostaria que você que está nos assistindo neste momento pelo YouTube, online ou posterior a essa roda de conversa, se inscreva no nosso canal, ative o sininho que sempre tem conteúdo novo para vocês. A todos os nossos convidados que estão nesta roda de conversa, o nosso muito obrigado. Tenham todos uma boa roda de conversa. Rosemary Leite Diniz, a psicóloga e primeira secretária da associação, seja muito bem-vinda à mesa para conduzir todo esse pessoal aí. Olá, boa tarde a todas e a todos. Satisfação de estar aqui, muito honrada de receber essas profissionais, então, nessa tarde. E vamos falar, então, um pouquinho dessa homenagem tão especial, né? Eu sou Rosemary Diniz, estou primeira secretária da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso. E neste mês, então, estamos homenageando as mulheres e as mulheres da psicologia. Estamos aqui, então, para um bate-papo, falar um pouquinho e fazer uma fala, uma reflexão sobre esse dia que é internacional da mulher. E este mês, então, foi um mês todo aí de homenagens, e nós estamos quase chegando ao fim, e vamos aqui estar hoje fazendo essa reflexão. A roda de conversa, então, reflexão sobre o Dia Internacional da Mulher, recebe como convidadas Joyce Maciel, psicóloga, graduação da Unic Sinop, com especializações em avaliação psicológica, em terapia cognitivo-comportamental e em infância e adolescência no CEF. Receberemos também, nesta tarde, Eliane Montanha, psicóloga, graduação da PUC Rio de Janeiro e em psicomotricidade, IBMR, com especializações em neurofisiologia pela IBMR e formação vivencial Tereza Cristina Hertal, especializações em gestão pública e em gestão penitenciária, FAUC, mestre em biologia humana e experimental, da UERJ, e doutoranda em estudos de cultura contemporânea, UFMT. Teremos também a Vera Lúcia Capilé, psicóloga com graduação na Unic, Cuiabá, especialização em gerontologia pela UFMT, grupo de estudos em psicologia analítica junguiana, sob orientação da psicóloga junguiana Giselda Maria Capilé e atuação no residencial geriátrico Casa Nova e em clínica individual e de grupo, presencial e online. Teremos também a participação da Michele Oliveira, que é advogada com graduação na Unic, Cuiabá e especialização em Direito Penal e Processual, Instituto ProMinas e mestrando em Criminalística pela Universidade Ibero-Americana. A mulher de hoje se desenvolve em um meio que estimula a busca de muitos e novos objetivos, motivo pelo qual, frequentemente, acabam tendo que se dividir entre filhos, carreira, autorrealização, relacionamento, e ainda lidam com pressões estéticas e comportamentais. Para piorar, ainda temos os assombrosos números de violência doméstica, infelizmente. Vítima de violência ou não, a autoestima da mulher deve ser um ponto a ser valorizado diariamente. Essa preocupação possui um papel muito grande na prevenção e tratamento de doenças mentais. Então, a nossa abordagem hoje aqui ela é profunda, é uma reflexão da nossa realidade, e para abrilhantar, para começar este evento, eu convido então a Joyce Maciel para fazer então essa introdução. Muito obrigada. Para quem eu ainda não conheço, eu me chamo Joyce Maciel, eu sou de Sinop, sou psicóloga, atuo há 5 anos aqui em Sinop. Quando a gente fala no Dia Internacional da Mulher, a gente pensa assim num dia em que se para homenagear a mulher. Eu, particularmente, eu penso em toda a luta e toda a conquista que a mulher teve durante anos, décadas e séculos para poder conseguir ter um dia, e claro, né, mais para frente a advogada Michele vai falar, todas as nossas conquistas por leis.
Então, assim, a luta pelo Dia Internacional da Mulher, ela não é de agora. Nós comemoramos esse ano 111 anos da data do Dia Internacional das Mulheres, porque ela só foi uma data oficializada em 75 pela ONU, para comemorar de forma internacional, mas é uma data que desde, por exemplo, 1908, já haviam marchas de mulheres para poder conquistar os seus direitos. Então, nós tivemos aí em Nova York, pela redução da jornada de trabalho, por salários melhores, direito ao voto. Nós tivemos a Clara Zetkin, que era uma ativista comunista dos direitos das mulheres, ela que deu a proposta numa conferência da Internacional das Mulheres para poder tornar essa data internacional, e foi unânime. Todas as mulheres que estavam ali de diferentes países, elas concordaram com a sugestão. Então, assim, nós tivemos a Revolução Russa, em que teve muitas greves realizadas por mulheres russas, com colaboração dos homens também, paralisando milhares de pessoas para poder terem seus direitos. Então, assim, essas raízes, esses avanços dentro da política, da economia, de forma geral, esses protestos, essas greves organizadas, eles aumentam a conscientização em relação a essa desigualdade de gênero. Então, a gente tem uma trajetória de longa data desse dia. E ele, sim, a gente tem nossas rosas, nossos poemas, é muito lindo, mas é muita luta feminina, em diferentes épocas e em diferentes países. Então, assim, é uma data que a gente não pode esquecer da nossa luta. E a gente nunca pode esquecer. O dia 8 a gente para, né, fazer um agrado à mulher, mas no dia 9 a gente continua lutando. Porque dentro dessas lutas e conquistas a gente tem a luta pelos salários, né, pela igualdade de salários, a lei do divórcio, eliminação dessas formas de discriminação, que é conhecida como a Convenção da Mulher, a programa de atenção integral à saúde da mulher. Nós temos aí a conquista da delegacia especializada da mulher, nós temos leis como a Lei Maria da Penha, a lei da notificação compulsória em caso de violência, a lei que dispõe de crimes contra a dignidade sexual, que está no Código Penal. Nós tivemos a primeira mulher presidente. Hoje em dia, nós temos mulheres dentro da política, coisa que há pouco tempo atrás, se a gente parar para pensar, era quase impossível. A gente tem o atendimento obrigatório de pessoas em situação de violência sexual. Então, assim, nós temos muitas conquistas, mas a gente ainda também tem muita luta. Então, quando fala para mim do mês da mulher, eu penso nisso, eu penso em quanto a gente conquistou, o quanto a gente lutou e o quanto a gente ainda vai lutar. Então, para mim, essa é a reflexão. Joyce, permita-me fazer uma abordagem. A sua expertise, você tem um nicho mais voltado para adolescentes e crianças? Sim, sou especialista em infância e adolescência. Isso. E como é esses aspectos, né? Nós estamos assim falando desse feminino, dessa mulher. Nessa sua área de atuação, como que você percebe os aspectos, como que está sendo influenciado? Olha, nós tivemos aí esses últimos anos de pandemia, eu digo assim, que ficou escancarado todos os fatores de riscos que já existiam. Eu trabalho na clínica, mas eu já trabalhei em escolas, em colégios com adolescentes e crianças, e esses fatores de riscos, eles ficaram muito assim na cara, coisa que antes as pessoas, elas sabiam que existia, mas meio que fingia, né, que tipo, faz parte. Então, o isolamento social, logo ali no começo, né, de 2020, ele mostrou, por exemplo, o que é um ambiente de violência, o que é ter um pai e uma mãe violentos. Então, assim, ou às vezes um pai e uma mãe que já tem algum transtorno, ou eles são negligentes. A gente teve um aumento do trabalho doméstico, pessoas adoecidas, limitações financeiras, vários fatores de risco. E isso ficou muito na cara, porque quando a gente fala da mulher, a gente não pode esquecer das nossas crianças e adolescentes meninas. E elas sofreram muito, elas sofrem muito com isso. Nós temos aí garotas que passaram por transtornos, houve um aumento significativo em depressão, em ansiedade, em risco de suicídio. Tanto que houve um aumento de, assim, quase 20% do Disque Denúncia do 180 de violência contra a mulher. Então, eu trabalhando com essas adolescentes, mesmo durante o tempo de pandemia, eu percebi o quanto a menina sofre dentro do ambiente de casa. Principalmente se eu tenho um pai abusador, se eu tenho um pai que é violento ou que é usuário de álcool, e daí a pandemia meio que deixa todo mundo estressado, todo mundo irritado, e daí desconta em quem? Desconta no filho, na filha. E a filha, a mulher, ela tem, assim, não é generalista, mas a maioria das meninas, ela tem a tendência a se fechar para o seu interior.
E eu estou isolada, eu não estou indo para a escola, eu estou online. Como é que eu vou ter contato com meus amigos, que são meu suporte? Como é que eu vou falar para minha mãe se ela também é vítima? Então, assim, eram crianças e eram meninas extremamente ansiosas, extremamente tristes, melancólicas, sem esperança ou perspectiva de vida. Por quê? Porque a sensação é, isso nunca vai melhorar, isso nunca vai passar, eu nunca vou ficar bem, ele nunca vai melhorar. Então, a gente teve um aumento desse sofrimento gigantesco, e trabalhar isso na clínica foi muito triste, porque, como eu disse, era uma coisa que já existia, só que ficou muito escancarado. E as pessoas continuam colocando uma venda nos olhos e fingindo que não vem. Então, a reflexão que eu gosto de trazer é, eu sou psicóloga, qual que é o meu papel para poder diminuir esses fatores de riscos e aumentar os fatores de proteção? Como que eu posso trabalhar isso? Como que eu posso ajudar? E eu não posso trabalhar só dentro daquele ambiente clínico, eu tenho que ir para fora dele. Então, o que eu faço numa sociedade que já estava adoecida e adoeceu mais? Como é que eu trabalho esse pai, essa mãe, esse ambiente? Então, assim, foram muitas coisas que ficaram muito claras, muita luz do dia, mas a gente ainda tem um costume de finge que não vê, mesmo sabendo, e isso é muito triste, porque a psicologia ela tem um papel enorme nisso, ela tem um papel gigante de poder de transformador desses ambientes. Só que a gente precisa olhar para isso e enfrentar, e criar esses dispositivos, esses planos de ação que seja. Então, foi uma época bem complicada, e assim, a gente segue trabalhando, né, com elas. Ou seja, a rede como um todo, a sociedade, nós precisamos continuar frente a esse desafio, nos abraçando, nos unindo para realmente buscar resolver ou gerar, né, uma promoção aí de saúde, né? Principalmente Exato. desse feminino, que nós sabemos os aspectos de submissão, a cultura e tudo mais que nós estamos envoltos. Exato. Mais alguma consideração, Joyce? Eu gosto, assim, de provocar o coletivo, sabe? Eu sou uma pessoa que Sim. provoca o coletivo. E se eu posso dar uma consideração vamos olhar para essas situações como psicólogos, como ciência e profissão, olhar para esses fatores todos e começar a criar projetos de ações. Sair daquela caixinha fechada de não querer se envolver. Vamos mudar, porque assim, que nem eu falei, a psicologia ela tem um poder transformador gigante. Então, a gente olhar para todos esses aspectos e conseguir refletir para poder criar planos de ação e auxiliar essa população, a gente está popularizando a psicologia também. Porque as pessoas ainda não conseguem enxergar no psicólogo um profissional transformador. Porque a gente não coloca a cara lá fora. Então, por exemplo, eu trabalhei em escolas que alunos não sabiam o que era psicologia. Eles achavam que era coisa de médico. E daí, quando a gente vai trabalhando ali com eles, mostrando o que é, nossa, eles te acolhem, não é você que acolhe eles. Eles te acolhem e eles vêm até você. Isso é poder transformador. Então, a gente tem que mexer essa caixa de marimbondo para o pessoal começar a ir lá fora e falar, poxa, vamos transformar, porque só dentro do consultório não vai mudar o processo no macro, que eu quero dizer. Você muda a vidinha dele ali dentro, naquela uma horazinha, naquele ambiente climatizado. Mas e lá fora? Qual que é o poder? Isso é nossa responsabilidade também, a gente não pode se isentar. Então, que nem eu falei, eu sou provocadora, então eu quero provocar essa reação das pessoas. Saiam de suas caixinhas se vocês querem ver transformações. Isso. Dar voz, né, a realmente a essa necessidade, mas uma voz fortalecida que vai realmente em busca de solução. Exatamente, é bem isso mesmo. Ok. Grata pela sua participação, Joyce. Nós vamos chamar, então, a nossa segunda convidada. E a qualquer tempo, nós vamos abrir, então, né, as questões aí, perguntas, e vamos complementando o nosso assunto aqui, tá bom? Okay, então, agora, obrigada. Nós que agradecemos. Vamos chamar, então, a nossa segunda convidada, que é a Vera Capilé, falar um pouquinho aí para a gente, então, trazer todo esse conteúdo e essa longa caminhada. Eu sou sua admiradora e tenho certeza assim, que você tem muitas pessoas que acompanham o seu lindo trabalho. Com você, Vera. Boa tarde a todos, é uma satisfação muito grande e muito satisfeita por todo esse trabalho que a associação está fazendo e está trazendo até a gente. Então, pessoal, eu comecei na psicologia já entrando para a maturidade. Eu estava com 50 anos quando eu me formei.
E o que eu achei, assim, muito bom para mim, porque eu acho, assim, a psicologia, quanto mais a gente, maduro a gente é para encarar todos os segmentos, todos os caminhos da psicologia, é melhor. E eu me senti muito bem, já saí fazendo clínica, já saí trabalhando com grupos, e desde o início meu trabalho foi com grupos, né? Mas, é, e sempre focando muito na mulher. Quando a Joyce estava falando, né, o que a gente pode celebrar, o que a gente não pode, não tem que celebrar, deixa de celebrar, eu concordo com ela, né? A gente pode celebrar nesse mês da mulher muitas conquistas, principalmente no campo jurídico, né, Joyce? Que a gente conseguiu muita coisa né, e também como gradualmente nós fomos ocupando os espaços. Há um dia ou dois, não, foi ontem. Ontem nós tivemos uma reunião de uma assembleia das mulheres do Legislativo, vereadoras, deputadas, e tudo em prol da mulher na política. E eu só não fui porque eu tinha um outro compromisso, e aí por isso que eu não tive como ir. Mas foi assim um dia muito promissor para todas elas, para as deputadas do Estado, para as vereadoras, né? E sempre nessa luta da mulher na política, que a mulher tem que ir ocupando os espaços. A gente tem visto aí o quanto elas são achincalhadas em muitas câmaras aí pelos municípios, como aqui também. Agora, quando que a gente para e fala assim, mas como que eu posso comemorar? É esse março de luta, que nós estamos lutando contra a violência contra a mulher, contra o assédio, né? Assédio no trabalho, assédio em casa, o feminicídio, que é horrível e que a gente, como psicóloga, sabe o porquê de ter se agravado agora na pandemia. É muito tempo e confinado, né? Esse tempo de confinamento agravou bastante. Então, aí fica difícil quando a gente fala, eu vou comemorar, e aí dá uma tristeza dentro da gente saber que está difícil comemorar. A minha prática na psicologia é com idoso. Eu estou trabalhando com idoso desde 2011. E, gente, não é muito diferente. O abandono ao idoso, a falta de políticas públicas decentes com o idoso, né? Eu trabalhei, o meu princípio de trabalho com o idoso foi numa ILPI pública, praticamente, né? Que é o Abrigo Bom Jesus. Ela é filantrópica, então torna-se praticamente pública, né? Eu trabalhei bastante tempo lá e vi, primeiro, eu gosto de deixar bem claro que antes de eu começar a trabalhar com idoso numa LPI, eu abominava as pessoas que colocavam o idoso dentro de um abrigo. Eu abominava. Quando eu comecei a trabalhar lá, é que eu vi a importância das LPI, porque o que tem de idoso abandonado, vocês não têm ideia. E às vezes com famílias íntegras, com famílias que estão aí, que têm subsistência, que têm como, né? Como ajudar aquele idoso ou acolher aquele idoso. O idoso é abandonado. Então, que bom que tem essas ILPIs. Depois que eu trabalhei lá, eu fui trabalhar onde eu estou hoje, que é o Casa Nova, é uma particular, que eu vejo que ainda bem que tem. Por quê? A maioria das pessoas estão batalhando por algo. Então, não tem como ficar com o idoso dentro de casa, o idoso doente, ou mesmo o idoso demente. O idoso demente é arriscado ficar só com ele dentro de casa. Então, eu tenho trabalhado lá, dentro dessa é um residencial de idosos, que a gente chama, né? Eu vejo a importância da gente até apoiar mesmo essas casas que abrem para acolher o idoso, principalmente o idoso demente. Ali, nós, psicólogas, não temos muito o que fazer com o demente de pique, com o Alzheimer, o senil. Nós, como psicólogos, não temos muito o que fazer, mas
a gente pode trabalhar o entorno dele. Seria a cuidadora, que seria o profissional que cuida dele, que seria a família. Então, é o meu trabalho lá dentro, com as famílias e os cuidadores ali no residencial. E trabalho também com os idosos lúcidos, né, que estão lá, tem muitos. Pasmem, mas tem idoso que chega e fala, me coloca numa casa, num residencial. Eu não quero ficar aqui, eu não quero dar trabalho. Isso mais é com o intuito de não querer dar trabalho para a família. Eles pedem, me coloca lá. E aí são pessoas lúcidas, com histórias maravilhosas. Vocês não imaginam o que eu colho de histórias ali dentro. E eu sempre trabalhei, um sistema desde o início, eu sempre trabalhei com um caderno de campo. Então eu tenho N cadernos com coisas deles escritas, e que eu posso até um dia escrever livros sobre isso, porque é muito gostoso. Nós temos uma idosa que aí, eu como cantora e compositora, eu vi a importância da música na vida das pessoas. É muito importante. Essa idosa, ela simplesmente me traz pérolas de 1920, de 1930, com uma voz clara, maravilhosa. E às vezes eu gravo, porque é uma coisa que eu nunca ouvi. Eu gravo lá o que ela está cantando. E ela teve Covid. Quando ela teve Covid, ela não lembrava de mais nada. Ela ficava assim, só olhando a gente, não lembrava. Passou um mês e meio, eu comecei a cantar uma música bem antiga, que meu pai me ensinou, e despertou nela. Aí ela começou a cantar e não parou mais. Aí eu falo, olha como que a música parece que fica guardada num escaninho, lá no fundo, e que a gente pinça e vem para fora aquela coisa maravilhosa. Então, eu trabalho nesse meio. Eu nem vejo o tempo passar. Eu vou lá uma vez por semana só. Até gostaria de ir mais, mas eu acho que vai me cansar muito. Eu já estou com 73 anos hoje. Eu tenho que dar uma desacelerada, né? E eu não paro com a minha parte artística, então eu tenho que dar uma desacelerada um pouco no trabalho. Mas eu entro lá às 9 da manhã, quando eu vejo já é hora de eu vir embora. E eu ainda tenho mais alguém para conversar, sabe? Tem uns que eu chego perto e eles falam assim, você não pode cantar tal música para mim? Aí eu viro a cantora. Tem outros que querem uma história, aí eu viro a contadora de histórias, sabe? Cada hora é uma coisa que eles pedem. E eu tenho um paciente que ele tem uma doença que é crucial, né? E aí ele me pede, ele sempre me fala assim, velho, eu estou pronto, que é a hora que Deus me chamar, estou indo, né? Mas eu queria ouvir Enya. Aí eu falei, tá bom. Eu invento uma música, porque eu não vou lembrar tudo que a Enya canta, né? Aí eu solto um agudo lá e faço aquelas coisas da Enya e tal. Aí ele chora, mas ele chora, sabe? Aquele choro da pessoa que conectou com aquela música. E isso me faz chorar também. Quando eu vejo, eu estou chorando também. Porque é muita emoção você trabalhar com esse povo. É muita emoção. Com qualquer um deles. Às vezes, perguntas. Eu passei, na pandemia, eu passei 5 meses sem ir lá. Fiquei fora, porque eu também sou de risco, né? Então, fiquei em casa. Quando eu cheguei lá, uma das idosas, que tem Alzheimer já há mais de 20 anos, está indo devagarinho, né? A hora que eu entrei, que eu pisei no salão, ela virou e falou assim, ela chegou à luz da casa. Olha, mas aquilo me deu uma emoção tão grande. Como é que ela lembrou de mim depois de 5 meses sem estar com ela, né? Então, são essas coisas que me alimentam, que me fazem estar com vocês na luta, que me faz ser uma mulher presente, apesar de avó, de já estar na idade que eu estou, ainda estou presente, eu estou querendo brigar pelo mundo, eu estou querendo ir com vocês. Eu estou em vários coletivos aqui em Cuiabá, contra a violência contra a mulher. E todos eles eu sou atuante, eu estou lá, estou ajudando, vou como psicóloga, vou só como auxiliar, estou lá, estou ajudando. Porque eu acho também, meninas, eu posso chamar vocês de meninas, é um trabalho, esse trabalho gostoso que a gente ama fazer, é que nos põe inteira,
e que não nos deixe envelhecer. Nós podemos ser idosas, mas velhas, nunca. E aqui está uma mulher idosa, nunca velha, que quer lutar com vocês, que quer estar junto com vocês, e que não aceita essa coisa enxovalhada sobre a mulher, como preconceito, essa questão de gênero, nada disso. Eu estou aqui, estou inteira e quero trabalhar com vocês. Obrigada. Vera, obrigada, Vera. Uma pergunta. Com toda essa experiência, toda essa vivência que você tem, né, de locos, assim, até diferentes aspectos da mulher idosa na terceira idade, questão de classe, né, social, econômica, que ponto, se você fosse falar assim, olha, nós precisamos trabalhar em sociedade um determinado aspecto para que a mulher idosa seja mais respeitada, ou que a própria mulher idosa possa se ver de uma forma diferente, porque você trouxe para a gente que muitas vezes é ela mesma que se vê como estorvo, né? Ela mesma negligencia tudo isso que ela viveu, ou o que ela é, não o que ela foi, mas porque nós somos ser humano, né? Então, o ser humano, ele é um ser vivo, enquanto ele viver. Então, Rose, eu sempre batalho pela prevenção. Essa prevenção, ela é para o idoso, ela é para a família, ela é para o entorno, é a prevenção. Quando a gente começa a ver as barreiras que a própria família coloca para a gente, a vida pública coloca para a gente vai sentindo, vai esmorecendo e se retirando. Mas com a prevenção, mostrando que você tem, porque primeiro de tudo tem que ter saúde. Quando a pessoa tem saúde, ela pode ficar idosa, mas ela não tem velhice, ela não vai envelhecer. É bem diferente. Eu ficava lá, uns falam idoso, outros falam velho, mas existe uma diferença muito grande. O idoso é que está com a idade acima de 60 anos. O Sim. velho, às vezes, eu vejo velho de 40 anos. Sim. Às vezes eu vou fazer anamnese lá no residencial, uma pessoa que chega lá de 60 anos. Aí fala assim, quantos anos você tem? Fala, eu já estou muito velha. Quantos? 60 anos. Aí eu falo, eu tenho 70, e estou aqui te fazendo pergunta. Não é assim, não. Entende? Então, a pessoa se coloca, né? Então, a prevenção vai mostrar, inclusive, isso para ela. Não, você pode continuar fazendo, você pode continuar trabalhando. Eu lembro uma vez, ainda estava no início da clínica, uma pessoa me procurou para fazer uma prevenção para aposentadoria. Eu nem tinha ouvido nada sobre isso, eu fui atrás, vamos fazer. Fui trabalhar com ela, essa questão dela se prevenir antes de aposentar, de ver o que caminho ela ia tomar. Ela aposentou no serviço público e foi atrás das mesmas coisas que ela fazia na esfera particular. E continuou trabalhando assim, claro que mais reduzido tudo, mas continuou nativa, porque ela achava que se ela parasse dentro de casa, ela ia morrer. Então, eu acho que essa prevenção em todos os âmbitos, é muito, muito importante para as pessoas em qualquer idade. Ok. Muito interessante. Vera, só mais uma pergunta. Tem algum caso assim que foi muito crítico, que chegou a te chocar assim nessa vivência, nesse aspecto assim frente à mulher nessa terceira idade? Sim. Há muitos anos atrás, eu comecei a cuidar de uma senhora lúcida, mas ela vinha de culturas, dessas culturas machistas, né? E o marido morreu, deixou ela muito rica. E aí eram os filhos que tomavam conta. E ela queria que uma pessoa explicasse para ela por que ela não podia tomar conta das coisas dela, sendo que ela sabia o que estava fazendo, lúcida, né? E ela começou a questionar. Então, viram que ela estava precisando de conversar, o médico dela viu que ela estava precisando conversar com uma psicóloga e encaminhou para mim. E aí eu fui vendo o que ela precisava era de segurança, de ela ter uma liberdade interna,
de ela se ver como gente. E ela era totalmente dependente, sendo que ela não precisava disso. E eu comecei a orientá-la e ela foi, sabe, ela foi se empoderando, ela foi ficando inteira quando os filhos perceberam. E aí me levaram ela embora. E eu não pude dar continuidade no trabalho. E eu sei que é porque eles queriam ficar com a grana dela. Era uma grana considerável. Outro caso foi de uma senhora, ela já tinha seus 80 anos, que me chocou muito, muito. Ela foi encontrada num casebre, sentada numa cadeira de balanço, perto dela um copo de água com açúcar e um pote de farinha do outro lado. Nada mais. Ela não andava, ela não... Isso dias. Olha quanto tempo. Ela, sabe, o corpo era só ferida, o cabelo grudado na cabeça, porque não tinha higiene nenhuma, a roupa também pregada de calor, de coisa. Sabe, ela estava assim, um trapo humano. Ela foi levada para a gente e, em questão de um mês, ela já estava inteira, uma mulher linda, linda, linda. Ela devia ter 1,80 m, mais ou menos. Cabelo liso, branquinho, sabe? Depois de dar aquele banho, de cuidar das feridas. Então, foi uma coisa que me... Sabe quando te dá uma coisa no estômago, assim? Como é que o ser humano consegue fazer isso? Outro caso foi caminhado pela justiça, uma senhora que o filho abusava dela. Aquilo eu chorei tanto de ver, sabe? Chorei muito. Mas era a pessoa que ela mais queria perto dela, era aquele filho. E aí? Aí o juiz colocou conosco e pediu que toda a visita do filho fosse vigiada, porque não vivia sem aquele filho. Então, são coisas assim, e muitos que eu segurei na mão para desencarnar, para morrer, né? Muitos. Segurei cantando. Eu tenho uma coisa de... Eu canto porque meu choro está aqui, né? E segurando, vai, já ajudei muitos a saírem tranquilos nesse sentido, de eu sentir que a energia estava boa, dava para eles. E aí, nisso é bom, porque uma pessoa fazendo isso, todo o corpo sabe? A gente que trabalha na saúde é isso, né? Você trabalha no meio e um residencial de idosos, o idoso vai para lá para sair como? Quando que ele sai de lá? Né? Então, você tem que conscientizar disso. Eu trabalho muito isso com os idosos. Inclusive, na gerontologia, nós temos um testamento vital, que é próprio da geronto, não sei se vocês conhecem. O testamento vital, você faz o testamento com a pessoa, ela vai dizer como que ela quer o final dela. Ali eu registro muitos deles não querem ir para o hospital, porque se for para o hospital vão botar na UTI, não querem ir para a UTI, querem ficar ali no residencial. Então, lá no residencial tem uma semi-UTI, no caso de, se tiver já próximo, já fica na semi-UTI, já recebe todo o apoio ali, sabe? E aí é tudo sacramentado. Eles fazem os pedidos, assim. Eu achei muito interessante uma pessoa que falou assim, quando eu estiver perto de morrer, eu quero comer pacu frito com farofa de banana. Eu achei o máximo. Eu anotei e mandei para a família, que é pacu frito. Mas não é que eles levaram o pacu frito para ela, pertinho dela sair. Ela comeu um pedacinho de nada, mas ela comeu o pacu frito com a farofa de banana dela. É isso, Joyce. Rose, tem muita coisa. Gratidão, Vera. Obrigada. Nós vamos passar para a próxima convidada, e antes eu gostaria de pedir àquelas pessoas que, por um acaso, estiverem, né, com o áudio ligado, que mantenham desligados para ficar somente a nossa convidada falando, para evitar algum ruído, tá bom, pessoal? Então, vamos agora chamar a Michele Oliveira, a advogada, para falar um pouquinho para a gente aí, então, desses direitos da mulher. É com você, Michele. Boa tarde, mulheres. Me chamo Michele Oliveira, sou advogada. Eu faço esse tipo de
de palestras mensalmente para algumas escolas, que é o quê? É mostrar um pouquinho sobre a Maria da Penha, né? As medidas protetivas, os tipos de violência. É um assunto mais jurídico, mais um pouco prático, né? Não tem muita onde fugir dali. Primeiramente, a Maria da Penha, que foi homenageada pela lei, ela lutou durante 20 anos para conseguir punir o agressor, que era o senhor Marcos, né? Ele agredia ela, deixou ela de cadeira de roda, então, assim, ela foi até a ONU, até a última instância para conseguir o que ela conseguiu, e graças a Deus, né? E é com isso que nós conseguimos punir os restantes dos agressores. Bom, essa lei foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006. Ela vem explicando um pouco sobre as violências, que são 5 tipos: a violência sexual, a moral, psicológica, física e patrimonial. Tem gente que a maior dúvida das pessoas é: existe violência sexual dentro do casamento? Existe. Existe muito. A partir do momento que a mulher diz não, o marido tem que entender que é não. E muitas vezes isso não acontece. Também costumo dizer que a violência, ela nunca vem uma só. Geralmente ela já vem patrimonial, que seria o agressor tomar conta dos seus bens, que nem a Vera Capelé comentou, agora mesmo falando que os filhos tomou conta do valor, né, que ela recebeu. Isso é uma violência patrimonial, porque ela é a herdeira, ela tem que ficar com o dinheiro dela, ela sabe o que fazer, né? Isso já pontua como uma violência patrimonial. E ela nunca está sozinha, né? Eu nunca, assim, nesses anos que eu trabalho, eu nunca vi uma agressão somente física, somente patrimonial, somente sexual, sempre ela vem juntas. E, infelizmente, né, sem a denúncia, o poder público não consegue punir o agressor. Então, sempre é importante, aconteceu a primeira vez, a gente sempre fala, vai e denuncia. Mas não vai dar nada. Mas não vai. Não. A partir do momento que ela denuncia, já vai para o computa no sistema jurídico, e quanto mais denúncias, mais aprimoramento a lei vai ter. Vou falar um pouco também sobre as medidas protetivas, né? Quando você denuncia, acontece, o delegado pode emitir a medida protetiva, que é de 6 meses, ela é válida por 6 meses, que é afastamento do agressor do lar, ele vai participar de cursos, né? No âmbito familiar, o fórum fala que é uma constelação familiar, mas não é aquele mesmo sistema, é mais uma psicóloga que vai estar ali conversando, vai estar ensinando, né? Porque às vezes é um ciclo que ele está repetindo, a maioria das vezes, a gente já fez uma palestra também sobre isso, sobre o agressor ter na casa dele esse tipo de violência, ele achar que é normal e acontece esse ciclo. Vai passando de pai para filho e não cessa. E nessa constelação dentro do fórum, que acontece essa política de quebra desse ciclo. Tenta ensinar ele que não é o certo, porque às vezes, infelizmente, é isso. Ele aprende e repassa. Existe também o botão do pânico, que é bem importante, que foi instalado em 2017, que é para os casos mais graves, que é violência de abuso sexual ou física, não é só ameaça ou algo não tão físico, né? O botão do pânico seria o delegado coloca uma tornozeleira no agressor e ela fica com um botãozinho preto. Aonde ela vai, ela carrega na bolsa ou em qualquer lugar. Se ela vê o agressor perto, ela pode apertar e a viatura que estiver mais perto vai chegar até ela para tentar protegê-la. O problema é que não tem nem 50 no nosso estado de Mato Grosso ainda, infelizmente. Assim, estamos tentando, né, o poder público está tentando avançar, porém existe a questão do valor, que é muito alto, né, tem toda essa situação. A cada ano ela tem uma mudança, alguma mudança na lei. Cada
crime que acontece, que choca o Brasil, sempre tem algo ali tentando melhorar. Porém, ainda é uma caminhada muito longa, sempre falo isso, que ainda é longa, porque existem mulheres que são mortas com medidas protetivas, em aberto. Então, ou seja, o agressor não está respeitando aquela medida protetiva, porque para ele é só um papel, né? Ah, o juiz vai falar, ó, você não pode chegar perto dela tantos meses, mas às vezes ele não respeita, a maioria. Então, não tem o policiamento correto, não tem o botão de pânico para todas. Então, existe uma caminhada ainda muito longa para a gente conseguir um êxito assim de pelo menos 80% de eficácia nessa lei. E é o que a OAB sempre está lutando, eu também estou sempre tentando fazer palestra, me convido, sempre tento, porque às vezes a mulher ela não denuncia. Quanto mais denúncia, melhor para todas nós, né? Existem advogadas que são agredidas. Existe uma comissão da mulher na OAB que a gente chega, a pessoa assim, então é todo o âmbito, né? Não tem, existe uma classe social que não exista a violência doméstica. E a gente tem que tentar realmente, igual a Joyce falou, sair dessa caixinha, ir atrás, lutar, para a gente conseguir maior eficácia nessa lei e proteção para as mulheres. Michele, tem, assim, algum aspecto ou algum caso que é muito comum que você... Oi, Michele, está aí? Estou ouvindo. Ah, tá. Então, assim, é que você poderia colaborar, exemplificar para a gente como que isso acontece, dar um corpo, assim, para algum caso, para a gente poder ter uma ideia do quanto isso é impactante, do quanto isso acontece em algum caso que você se lembre, recorde? É um caso que aconteceu minha cliente, Sim, você disse? isso. O que foi eu fiquei muito, muito, muito assim, foi um caso de uma mulher que ela tinha feito uma cirurgia acho que foi na vesícula. E ela já era minha cliente de outras áreas, área civil, né? E ela chegou com todos os pontos arrebentados, todos. Ela falou, não tinha por onde ir, e eu vim aqui para você, porque você é a única pessoa que eu acho que pode me orientar. Ela tinha que ficar de repouso em 15 dias e o marido dela queria manter relações sexuais com ela. Ela não aceitou, só que ele acabou a estuprando e a violentando também fisicamente. O que acontece? Estourou os pontos, a gente teve que sair para o hospital. E lá a gente já entrou com a medida protetiva, queixa-crime dela, né? Ele foi preso. E então, esse caso foi muito assim, porque ele é um cara muito estudado, entendeu? Ele, assim, um médico e tal. Então, assim, a gente imagina por quê, né? Por que isso aconteceu? Porque, assim, ele sabia, né? Que não tinha que ficar os 15 dias, assim. O médico, ele sabe qual que é o procedimento pós-cirurgia. Então, assim, não entendi, fiquei muito indignada. E aí, de lá que eu comecei a ajudar essas mulheres. Eu pedi para uma candidata a vereadora, que tem um programa de televisão, até o Otávio sabe quem é, a Eunice, a Anicinha, para a gente tá podendo falar, né, expor mais, fazer campanha, a gente faz nas igrejas, nas escolas, porque tá em todo lugar, assim, tá estagnado aquela coisa assim, não é em todas as classes e a gente tem que lutar, porque não é fácil. E nesse dia eu fiquei bem, porque eu vi, né, eu vi aquilo ali, eu fiquei praticamente quase em trauma, assim, né, mas aí consegui ajudar ela, tudo mais, e fora outras coisas, né, que às vezes chega também, estupro do irmão, dentro da casa, vó, existe vó sendo estuprada por neto, então, assim, são coisas absurdas que o ser humano, quanto mais eu trabalho, eu sempre falo, quando você pensa que você nunca viu isso, você vai ver. Quanto mais toda semana a gente faz esse programa na Anicinha, principalmente, quando a gente fala de violência doméstica, sempre tem alguém mandando mensagem, ela deixa meu número, né? Ele não cobra isso, sempre ajudo, entro com a que eu cheguei, não cobra. Porque às vezes ela fala, vai na delegacia, demora. Eu falei, então tá, entra que a gente vai entrar, me dá seus documentos, assina a procuração, eu entro. Não cobro e faço esse trabalho pro bono para tentar ajudar as mulheres. Eu acho que a gente tem que lutar, quanto mais a gente vai para cima, mais direito a gente consegue conquistar.
Certo. Até com a questão da pandemia, se percebe, até porque a Joyce também trouxe nessa questão da família em si, né? Que fica ali tudo muito velado, trancado, e de alguma forma isso explodiu. E as mulheres também, de alguma forma, com tudo isso que nós todos passamos, ela também teve esses momentos que ela buscou um canal de comunicação. Então, existiram várias campanhas e tal. Então, assim, de alguma forma, esse canal aberto para a mulher poder falar, pedir socorro, pedir ajuda, ele aconteceu e está acontecendo. Agora, tem um aspecto que é muito, às vezes, interessante, e se você pudesse nos trazer, é a questão assim, o que acontece com esse agressor? Porque o maior problema da família da mulher é isso, eu denuncio, mas depois ele volta para onde, né? O que acontece depois? Então, como que é esse passo a passo? Vai lá, denuncia, ele esse depois é que eu acredito que é o grande, assim, né, vilão da história, que faz com que a mulher acabe se calando. Sim. Então, é porque que nem a gente sempre tenta explicar um pouquinho. Existe as ações públicas incondicionadas, que é onde a mulher não consegue retirar a queixa. Esse processo consegue fluir, que é o que eu digo que ele realmente vai pagar porque ele fez, que são os crimes mais graves, que é o estupro, violência sexual e a violência física. Quando há violência patrimonial, ameaça psicológica, essa ação condicionada, ela tem 6 meses para poder, ela vai fazer a queixa, né, a denúncia, e ela tem 6 meses para ir lá de novo, para poder confirmar. Nesse período de 6 meses, a maioria das mulheres acaba perdoando e voltando com o agressor. Isso é 98%. 98% acontece isso. Ela perdoa, aí vai lá e retira a queixa. Ou a denúncia. Tá. Nessa incondicionada, e ele vai, após a denúncia, ele vai ser preso, às vezes até em flagrante, ele vai ficar preso até sair a sentença dele. Ele não sai. Aí ele consegue, a gente consegue realmente falar, olha, pode ficar tranquilo na sua casa, que o juiz até determina se ele é empregado, né, de carteira assinada, o juiz até coloca uma pensão para ela receber. Às vezes o auxílio que o preso recebe vai para agredida, né? Então ela consegue ficar nesse período tranquila. Existem outros programas de proteção também. Só que nessa condicionada, às vezes a mulher vai lá e retira. Então não tem como, assim, entendeu? A polícia até quer que ela vá, denuncie, porque daí ele pode sair com tornozeleira, né? Se ele for sair um dia, ele sai com a tornozeleira e ele é monitorado. Então tem uma segurança ali, mas é o que acontece, infelizmente, nesses 98%, que elas vão lá e retiram. Então não tem como dar uma garantia que ele vai ficar lá. Então depende dela muito, não só dela só denunciar, mas também ir lá e confirmar. Mas nas mais graves ele vai ficar preso sim, ele não volta para casa se ela não quiser, né? Você tem atuação na Delegacia da Mulher? Trabalho. E isso é recorrente, então, acontecer lá. Qual que é o procedimento? As mulheres vão lá, denunciam e vai por esse caminho? Isso. Às vezes eu acompanho ela, né? Já tem muitas que eu acompanhei. Vai até a delegacia, registra o boletim, ela passa pelo corpo de delito, caso for algo físico, né? Ou sexual. Se for algo patrimonial, ameaça, ela só vai registrar o boletim. Aí o delegado vai informar ela que ela precisa, né? Ele já vai pedir a medida protetiva. Ele já vai falar. Me dá o endereço dele que o oficial, algum investigador já vai enviar para ele a intimação que ele não pode chegar perto dela. E vai correr um processo normal. Só que durante esses 6 meses, às vezes acontece dela ir lá e retirar. Eu já fui com várias, no fórum, na delegacia da mulher, para ela falar, doutora, eu não quero mais, a gente voltou e tá tudo certo, eu perdoei. Já aconteceu de uma também, a gente foi, né, retirar a queixa, falamos com a delegada, e 3 meses depois ele quase matou ela. O primeiro tinha sido patrimonial e psicológico.
Aí aconteceu dela perdoar, né? Voltar com o agressor e ele espancou ela, espancou. Tá preso. Mas assim, às vezes eu sempre informo a cliente. Eu falo, olha, tem certeza, porque já aconteceu muito de as pessoas perdoar. Não posso me meter também ali, né? Mas assim, eu tento orientar. Olha, já aconteceu de coisa mais grave acontecer, nanana, tento explicar. Porém, às vezes ela tá bem decidida e volta. E nesse caso que eu mencionei, a senhora quase faleceu mesmo. Por ter perdoado e por ter retirado. Aí chega lá, a delegada tenta desarquivar, né? Se não, faz um novo, se demorar muito, já encaminha ele para prisão. Quando acontece algo grave. Quando não, é esse procedimento de só a medida protetiva ser expedida. E se ele não respeitar a medida protetiva, aí acontece algo mais grave com ele, que seria a prisão. Eu gostaria de te perguntar o seguinte: nós falamos muito da violência que acaba sendo a física, que essa fica realmente tão exposta que a mulher não tem como se esconder, né? As marcas, às vezes uma fratura, às vezes ferimento mesmo, ou uma tentativa, né, de homicídio, alguma coisa assim. Então, você não tem como negar. Mas, e falando desse aspecto que nós falamos muito, que é o aspecto psicológico, há uma negligência ou um não entendimento da mulher que ela está sendo aos poucos invadida, né, violentada psicologicamente e que ela não percebe até que realmente venha a ter uma violência mais grave. Você percebe assim como profissional que ela não vê aquilo como real, vamos dizer assim, invasão, que a violência está aumentando, crescendo, que está chegando a um ponto que é só ir para vias de fato? Sim, acontece muito. Tanto é que, às vezes, a cliente chega e fala, ai, mas ele só falava isso. Ah, mas ele só falava, não usa essa roupa. Ah, ele só me trancava dentro de casa. Então, assim, tá enraizado na mente da mulher, de algumas mulheres, que a violência só é a parte física, às vezes nem sexual. Às vezes, quando eu vou conversando, né, para analisar o caso, ela fala, ah, mas ele quis manter relações, eu sou esposa, eu sou obrigada. Eu falei, não, você não é obrigada a nada. Pelo amor de Deus, nós estamos em 2022. Então, tem uma cultura ainda machista na mulher, em algumas, né? Então, falta um pouco de política pública também para a mulher, para poder estar explicando para ela que é um relacionamento abusivo, o que é uma violência física, patrimonial, psicológica, principalmente. Falta muito disso. A gente que é mãe, eu sou mãe no caso, a gente tem que ensinar nossas filhas o que é um relacionamento saudável, o que é um ciúme saudável. Eu sempre tento me policiar em questão disso, porque eu também fui criada num ambiente muito machista, porque eu fui criada com meu pai, fui criada com a minha mãe. Então, para tentar mudar essa coisa de mulher tem que fazer tudo que o homem quer, tem que ter relação sim, não é, as coisas não funcionam dessa maneira, tem que ser bom para os dois, né? Tanto ambos quererem, tem que ter o respeito mútuo, né? Porque ele é homem, que ele pode xingar, que ele pode te trancar dentro de casa, isso, eu acho isso um absurdo, e a maioria das mulheres chega em mim, ele só me trancava em casa. Eu falei, gente, como assim, cárcere privado? E aí, então, assim, porque ele não bateu, tá tudo certo. Daí, sempre que chega a violência, a gente vai conversando, ela mesma analisa, mas ele me trancou de casa, já tem uns 5 anos que ele me tranca, tem uns 5 anos que ele me xinga, tem uns 5 anos que ele não deixa eu usar tal roupa, não deixa eu comer, não deixa eu sair. Então, assim, ela analisando, vendo que ela foi dando espaço até isso acontecer, né? Não que a culpada é ela, a culpada é o agressor. Mas, assim, às vezes falta um pouco de análise de ver que o relacionamento abusivo já estava desde o início e ela percebeu só quando houve a agressão ou o abuso sexual. Certo. Michele, grata pela sua participação, nos trazer essa abordagem. Com certeza teremos mais perguntas para o final. Quero agradecer, então, sua participação até aqui. E nós vamos, então, agora para a nossa próxima convidada, certo? Então, vamos chamar agora
a Eliane Rojas, falar um pouquinho, então, para nós, desses aspectos aí que a Michelle já trouxe aqui, falando, né, um pouquinho do direito da mulher, da violência. Então, a Eliane vai agregar aqui para nós a respeito da sua experiência, né, Eliane? É com você. Bom, tá me ouvindo direitinho? Dá para ouvir, né? Sim. Bom, é um prazer estar aqui, né? O convite foi muito gratificante, né? O do Leôncio, que é o meu grande amigo, e o Otávio, que foi meu aluno, né? E, assim, eu estou bastante orgulhosa, né, que ele chegou onde está, né? E está representando muito bem a profissão. Eu conversei bastante com ele sobre isso, né? Eu sou fãzinha dele de carteirinha, né? Já há muitos anos. Enfim, hoje, né? Eu sou Eliane Montanha, para quem não me conhece, fazer a mesma coisa que é uma das participantes. Hoje eu estou atuando na Delegacia da Mulher, né? Mas já vai fazer quase 4 anos, né? Tem 3 anos já, vai fazer 4 anos que eu estou na Delegacia da Mulher. Mas eu trabalhei, se eu não me engano, por 6 anos ou 5 anos na audiência de custódia, junto com o doutor Marcos Palheiros, né? Onde até o Leôncio ainda está lá. Trabalhei, não cheguei a trabalhar, acho que eu cheguei a trabalhar com ele, mas eu saí, acho que antes, eu não sei, né? Mas eu trabalhei por um período lá. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que o agressor das mulheres, quando eu passava por lá, quando era presos em flagrante, ele questionava o porquê que ele estava ali, né? Tanto que ele falou, doutor, o que eu estou fazendo aqui? Eu não fiz nada, eu só segurei ela. E aí a gente fazia o atendimento desses agressores, né? Hoje é feito até hoje, né? Por várias pessoas que são pegas em flagrante, onde o Leôncio está, lá na audiência de custódia. E as narrativas deles eram sempre similares. E um papel de vitimização, né? E de não reconhecimento da culpabilidade. Nisso até acabou fazendo com que eu fizesse um projeto com o doutor Jamils, montei um projeto, e aí pedi para trabalhar com ele, que vocês, acho que comentou aí, alguém comentou que está tendo atendimento, né? Não era por quando eu criei essa ideia, né? Não existia, ninguém nunca tratava os homens, tratavam só com palestras educativas, e eu via que sempre era a mesma reincidência. E aí eu resolvi fazer um trabalho com a psicologia, né? E quem foi meu estagiário sabe, também atuou nisso, né? E atendia também os agressores. E eu levantei bastante questões, né? Que veio até me dar o foco para eu estar terminando, terça-feira eu vou marcar minha defesa de doutorado, que é o título dela é Análise das Narrativas dos Agressores de Mulheres, onde eu pude observar que a nossa cultura ela é tão patriarcal, machista, né? A gente não usa muito essa palavra, né? Mas tão densa que é difícil até para qualquer mulher, né? Independente da feminista que está lutando, para qualquer mulher reconhecer que ela é subordinada a essa situação, né? Então, são pequenas coisas até que a gente nem consegue perceber, né? Então, assim, meu trabalho lá na Delegacia da Mulher, que agora eu estou esse período, é atender as vítimas, né? Chegam diversas vítimas. Estupro agora, esse ano, está sendo muito mesmo, está bem alto o índice de estupro esse ano. Ano passado foi muito, esse ano está maior ainda, né? Eu sei que tem algumas pessoas que trabalham com isso, mas a rede está com déficit de atendimento para vítimas de estupro, né? E reencaminham para outro lugar. Aí eu criei até uma roda lá na delegacia para estar trabalhando com essas vítimas de estupro, porque é um atendimento diferenciado, né? A gente como psicólogo sabe que não é uma neurose comum, né?
É algo muito delicado, onde a mulher pode sofrer uma fragmentação severa, uma dor muito intensa, né, para a psique. Então, aí eu percebo, assim, dentro das nossas políticas, né, ainda falta muita coisa para fazer. Né? E, assim, às vezes eu fico até meio triste, né? Mas o interessante é que, assim, essas palestras aqui, várias falaram vários temas, e acaba com que faz que alguém que está assistindo ou vai assistir tenha um insight para criar novas ideias, né, para a gente ter mais saídas. Porque até a própria mulher, ela acaba sendo também machista, né? E até a própria que sofre a violência, porque ela acaba falando um lugar que é pré-determinado para ela, na hora do discurso. Então, ela não consegue nem visualizar, como a doutora Michele falou, o lugar dela. É como se ela perdesse a identidade dela e vivesse a identidade do parceiro. Então, ela vive o tempo inteiro tentando satisfazê-lo para que ele não brigue, ele não reclame, não é só apanhe, né? Ele não reclame, ele se sinta bem perto dela, num formato de como se fosse salvar aquela relação, né? Então, a subordinação dela. Então, ela fica por tanto tempo de períodos de latências de violências que o resgate dela é bastante complicado. Aí, assim que eu entrei na Delegacia da Mulher, eu fiz uma testagem com elas, né? Onde eu peguei uma amostra de 80 mulheres para saber como que eu ia atuar, porque eu tinha acabado de chegar do atendimento junto ao agressor. Então, como que eu vou trabalhar com essa mulher? Quem é essa mulher que vem na delegacia? E aí eu fiz uma testagem onde as 80 apresentaram ansiedade e depressão. E 60% apresentaram sinais psicóticos, né? Que a gente pode falar esquizoides, né? Como ouvir vozes, ver pessoas, né? Eu posso até classificar como uma depressão profunda, porque eu fiz umas questionamentos baseados em cima do próprio teste, né? Da Beck, só para poder fazer uma análise mais ou menos. Então, nada assim muito. E todas elas, assim, essas 60 apresentaram assim, depressão severa. E os índices assim, de depressão e ansiedade eram muito constantes. Então, por que eu estou falando isso? Quando eu entrei na delegacia, só tinha eu que atendia a mulher na época. Hoje, colocaram mais profissionais. Lutei bastante, perturbando a doutora Josilete com relação à violência psicológica, porque ela é a mais danosa do que a própria física. Sim. Porque a física cura. Uhum. E a violência psicológica é muito difícil de ser curada. Tem que fazer um tratamento muito severo e muitas das vezes acaba nem tendo isso, né? A mulher, na verdade, ela se reestrutura com essa violência. Porque ela sempre vai ter esse resquício, né, do que ela vivenciou. Então, hoje eu fico bastante satisfeita que virou incondicionada, fez a denúncia, não tem como voltar atrás, e com isso a gente pode estar resgatando mulheres, né, que vêm sofrendo há algum período, né. Uma outra coisa que eu observei bastante na delegacia é que a gente pensa que são analfabetas e pessoas sem instruções que são mais violentadas na violência, né? Eu vou falar violentada, mas é em violência. Não é. É mulheres de segundo grau e graduadas. O alto índice, eu até tenho do relatório anual, né? O alto índice que chega lá são mulheres instruídas que estão vivendo violência há muito tempo. E demoram para ir. Aí faz a denúncia e depois vem e tira a denúncia. Aí você pega, mas né, muita gente, sem vergonha, faz um monte de falas que eu estou tentando, até através de artigos, da própria publicação do meu doutorado, tentando trazer isso como um adoecimento. É como se ela se perdesse dela mesma. Então, ela sente a falta, fica com aquele buraco de identidade. E agora, o que eu faço? Ela não consegue visualizar futuro,
ela não vê projeção de nada, ela não tem iniciativa, as relações delas são todas abusivas com amigos, que ela não consegue mais se colocar diante do outro. Então, são várias violações que ela sofre com ela mesma, não só com o agressor, que muitas vezes até não bate, mas falam palavras que são altamente destrutivas. Porque o homem, para ele chegar na violência física, ele já passou por todo esse percurso de violência psicológica há muito tempo. Ninguém começa uma relação dando um soco no outro, né? Verdade. E é isso. Eu tenho tanta coisa para falar aqui que eu estava até preocupada com o tempo, né? Mas na delegacia eu vejo de tudo. E faço os atendimentos na quarta-feira, faço rodas, tento ajudar no momento do acolhimento, né? Porque eu falo que eu não faço clínica, porque clínica para mim é um horário preciso dentro da semana, onde a pessoa sabe que aquele lugar é dela. Mas quando ela chega na delegacia, eu atendo ela de todo um formato bem diferenciado, não sei como que as outras atendem. Porque, primeiramente, ela tem que narrar o fato de como que é. Então, ela fica extremamente emotiva. E ela precisa, a escrivã, da temporalidade para ela poder descrever para o juiz compreender o que acontece na relação dela com o parceiro. Então, eu tenho que trabalhar nessa meia hora, ou 1 hora, às vezes fico 1 hora com essa vítima que chega, que está extremamente desestabilizada, para que ela se estabilize e consiga falar de todo o sofrimento dela. Ela não consegue falar inteiro, mas ela falar de forma clara, para que a escrivã redija e um outro profissional, que é o juiz, que não é um psicólogo, entenda o que ela está tentando transmitir, entendeu? Então, quanto mais clara eu consigo deixar a linguagem dela para que o outro a compreenda, melhor para ela, né? Até para ela conseguir sair daquele ciclo. Agora, uma coisa que eu, assim, pontuo, eu vejo que a gente tem que, como profissional da psicologia, lutar para que o sistema público abra mais campos para atendimento dessas mulheres, que essas mulheres estão adoecidas e não têm lugar para atender, principalmente a mulher violada de estupro, que não tem, ou é lá no Jurumira e acabou. O HNC está sobrecarregado, né? Porque fica tudo, tem alírios, mas são poucas instituições que estão auxiliando. Tem que aumentar esse lugar, porque são 4.000, já tem 1.500 mulheres por mês, entendeu? Sofrendo violência, não sei quantas sofrendo estupro, então tem que ter profissionais atuando isso dentro da rede pública para que modifique como é que se diz, esse adoecimento dessas vítimas que a gente tem no Cuiabá. Eliane, você trouxe que na sua experiência, nesse momento, tem ocorrido muitos abusos. Então, em algum momento deve acontecer assim, sei lá, teve muito feminicídio e assim, diversas violências. Na sua experiência, que você está constatando o crescente número de abusos, você, com a sua experiência, faz uma ideia do que está levando a expressão dessa violência nesse momento ser esta? Olha, eu tenho duas vertentes, né? Que não tem como eu também não vislumbrar isso. Mulheres estão mais esclarecidas e estão vindo relatar e fazer a denúncia, é o que eu acredito também, né? Ao mesmo tempo, pode ser sim que está com um índice maior de violência. Só que o que acontece? Quando a mulher sofre algum tipo de violência, machuca, tudo, ela vai para um posto de saúde, o próprio posto de saúde ele é obrigado a fazer a notificação de violência também, né? Então, eu acho, porque eu não tenho certeza, foi o que eu te falei, tem as duas vertentes aí que eu não tenho como dizer para você com precisão. Eu acho, sim, que o índice de violência em Cuiabá aumentou consideravelmente.
não sei, ainda não posso estar apontando o que seria, se é dificuldade financeira, se foi o confinamento. Eu sei que na época do Covid, que teve os confinamentos, o índice de violência contra a mulher foi monstruoso, em comparação, entendeu? O índice de feminicídio, a gente teve uma alta muito grande. Só que esse índice ainda está continuando. Entendeu? Eu trabalho na delegacia especializada de defesa da mulher, não no plantão, porque o plantão é diferente, né? O plantão vai registros de BOs e tudo, mas tudo vai para a delegacia onde eu trabalho, é tudo centralizado lá com a doutora Josilete, né, que é a delegada titular. Então, na verdade, o plantão ele faz a maioria das ocorrências, mas é encaminhado para a delegacia da mulher, né, que é lá. Porque lá é apenas o plantão em si, né? Até pela estrutura que é menor, mas eu percebo que o índice está bem grande, e as denúncias de estupro, eu ando atendendo muitas mulheres por causa de estupro, adolescentes que chegam lá também, depois a gente caminha para a Dedica, mas o número está bem gigantesco mesmo, bem diferenciado. E o caminho para a denúncia? Você disse que se ela, por exemplo, estiver ferida, machucada, às vezes ela vai já para um atendimento, né, que vai visar o atendimento médico. E aí lá, se for conferida, então, a questão de uma violência, eles mesmos já fazem essa primeira sinalização. Eu sou da Polícia Civil, certo? A Polícia Civil é uma polícia investigativa. Uhum. Para que ocorra qualquer abordagem, seria a polícia militar. Então, assim que ela sofre a violência, ela vai discar para a polícia militar, né, o 180, o 190, chega lá a PM lá, aborda, ou um vizinho chama, né, tanto que eu sou daquele movimento, eu me meto a colher assim. Não, briga de marido e mulher, eu meto a colher assim, né? Então a gente tem que denunciar, fazer com que a polícia vá, e até porque aquela vítima ela está adoecida, ela não enxerga que ela está sofrendo violência, até o momento que ela consiga enxergar isso, então tem que ser trabalhado isso nela. Então a polícia leva, se ela tiver ferida, ela vai sim para um hospital ser tratada, depois é feito o boletim de ocorrência, ela é encaminhada à delegacia, ou se ela tiver muito machucada, a delegacia da mulher vai. Eu já cansei de ir em hospital para fazer boletim de ocorrência e fazer registros, relatório psicológico, né, para poder fazer uma diligência, para ver como que estava o estado emocional dela. Então, isso é muito comum, né? Eu atendo no WhatsApp as vítimas que passam pela delegacia. E outra questão também elas podem fazer a denúncia via internet, que hoje existe a polícia virtual, né, Polícia Civil virtual, que consegue entrar no site e fazer a denúncia, e o procedimento ela faria, que é a declaração, né, do que aconteceu, ela faria numa delegacia em si. Certo. Olha, Eliane, então, por hora, né, gratidão aí pela sua contribuição, pelas suas considerações. Neste momento, nós vamos abrir para perguntas, e aí pode ser que venha alguma contemplar, né, a sua abordagem, seu conhecimento, certo? Bom, pessoal, está aberto, então, para as perguntas. Eu tenho uma pergunta para a professora Eliane. Já de antemão, mais uma vez, muito obrigado pela participação, foi muito enriquecedor, estava vindo a todo momento as colocações aí de vocês. Professora, quando essa mulher, ela começa o atendimento psicológico ali, eu não sei se tem um atendimento, terapia breve, como que funciona esse processo na questão psicológica mesmo, da pessoa que foi agredida ali, da mulher que foi agredida? Então, com relação aos atendimentos, lá na delegacia eu faço um acolhimento, eu chamo de acolhimento, orientação, né, como que ela tem que
quais os procedimentos dela legais, eu dou essa instrução também, né? E acompanho no decorrer do percurso da delegacia. Eu não chamo, foi o que eu falei, eu não chamo de atendimento clínico. Agora, num atendimento clínico, quando a gente fala em relação a atendimento, qual tipo de linha, isso cabe ao profissional, porque a linha não é a linha do paciente, é a linha que o profissional se identifica, né? Não adianta eu ser psicanalista, mas eu não tenho um perfil psicanalítico, ou eu ser TCC, e não ser terapeuta cognitivo comportamental, ou então ser behaviorista e não ter, ou ser existencialista, tá entendendo? Então, não cabe a a escolha. A escolha da linha está ligada diretamente ao profissional. E o profissional de qualquer área, ele pode trabalhar uma vítima, entendeu? Ele vai saber como agir, ele tem toda uma estrutura, porque independente da linha, ele é um psicólogo. E ele tem todas essas formações dentro dele, que ele aprendeu todas essas linhas. Só que ele tendenciona para uma que ele se identifica, quem se identifica é o profissional. E com ela ele vai estar auxiliando aquele sujeito que veio pedir socorro, entendeu? Não quer dizer que, mas a linha melhor é essa linha. Não. Todas as linhas são perfeitas para qualquer atendimento, porque o profissional ele vai saber como lidar com a linha e com o paciente, entendeu? Uma outra questão, professora, que eu acompanhei um pouco da sua trajetória lá na custódia, e tem a questão das constelações familiares, professora, que até a doutora Michele mesmo citou a respeito sobre isso. Como que é esse processo da constelação familiar? Então, é difícil eu estar falando, mas eu vou falar, olha, eu vou falar, não sei quem está ouvindo, pode ficar chateado, mas a constelação familiar, ela vem, o Beres que criou isso lá, porque lá nos Estados Unidos, o filósofo, ele é terapeuta, é diferente, né? Então, a gente é as normas do exterior, não do Brasil. Mas, por toda a leitura que eu já fiz, porque eu conheço a constelação, ela é tirada, não sei se quem teve aula de psicodrama, ela é tirada dentro do psicodrama, né? A Vera está balançando, você também lembra disso, né, Vera? É uma das técnicas do psicodrama. Pode até usar na Gestalt também, né? Então, assim, é uma das técnicas. Então, na verdade, a constelação, para mim, é um psicodrama, certo? Só que o psicodrama, quando o terapeuta se forma em psicodrama, que eu acho que eu posso falar aqui até porque eu estudei bastante essa área, é muito perigoso, porque você mexe com questões que estão lá no seu, vou chamar de inconsciente, tá? Mesmo tendo TC aqui, fica lá guardado na sua caixinha de Pandora, porque precisa ficar. Se a gente reprime algo, é porque a nossa psique não está pronta para trazê-lo, né? Então, assim, algumas coisas são reprimidas e tem o seu tempo, o seu momento correto, quando vem trabalhado com um terapeuta, para ser liberada essa energia, né? Se você mexe com algo que ainda não está pronto para ser liberado e, ao mesmo tempo, não é um profissional de psicologia que entenda o que está acontecendo naquele momento, é muito perigoso, entendeu? Eu falo isso, por exemplo, uma vítima de estupro, viveu estupro com o pai a infância toda. Aí ela foi e matou o bebê dela, né? Aí tá lá no presídio, aí vai pererá, faz uma constelação, ela participa, aí ela vem com toda, você vê dentro da constelação, provavelmente ela vai trazer muito ódio, muita raiva que vai vir, né? Que são os mecanismos de defesa que ela vai apresentar, e posteriormente ela vai entrar numa crise total de choro, quando ela perceber que aquele objeto de amor dela, que teria que ter amado ela, simplesmente ele a violou, a estuprou, entendeu? Ele usou da dor maior, e aquilo ali estava já
organizado, não perfeitamente trabalhado, mas estava organizado, assim, é como se ela tivesse incomodado em outras coisas, ela reagia de uma forma, de outra, mas já estava ali, aquela dor estava ali guardada, né? Para ser mexido com um profissional de psicologia, não uma pessoa leiga. Então, tem um monte de leigos brincando com a psique. Uma morte psíquica é muito séria, né? A gente, como profissional, sabe. Então, com relação à constelação, eu acho que, assim, deveria ser feito com mais cuidado e por profissionais de psicologia, não qualquer profissional. Eu lamento responder isso se alguém for de outro ramo, mas a psique é algo muito perigoso, né? E eu, com todos os meus anos de experiência, até hoje, eu tomo um cuidado extremo para mexer. Por exemplo, eu tive uma paciente, já faz tempo, que ela foi violada, né, foi estuprada, e ao mesmo tempo ela tinha doença mental. Entendeu? Olha a facilidade de fragmentação dela e ela não retornar mais. Ela já estava convivendo vida normal, tomando a medicação, estava tudo ok. Entendeu? Olha o limiar que ela estava. Então, assim, é a mesma coisa. Tem determinadas coisas que as pessoas fragmentam, a gente não vira esquizofrênico à toa. A gente fragmenta porque a gente não dá mais conta daquela realidade que é imposta para ele. Então, ele fragmenta e vai para outra realidade. Ele cria outra realidade, porque ele não dá conta. Entendeu? Então, a nossa profissão, ela é uma arma. Eu já tive uma amiga que se matou, eu já até contei na sala de aula, né, para você, sobre a Beth, a minha amiga. Hoje eu posso falar, porque já faz muitos anos. Ela não entendia por que morava com a irmã, e aí ela foi com a terapeuta, eu já era formada, eu conhecia ela desde 15 anos. Ela era a filha morava com o porteiro lá embaixo. Então, ela vivia e virou minha amiga. Minha mãe contratava toda hora, virou minha amiga. Ela ficou grávida junto comigo. Então, ela resolveu, quando eu estava morando na casa da minha mãe, já tinha uns 30 e poucos anos, sei lá, 36, resolveu fazer terapia e entender por que ela morava com a irmã. E aí, ela foi mexendo, eu, Beth, cuidado, quem que é? Aí, até foi assim, no modelo lacaniano, que é um modelo bem diferenciado, ele é mais agressivo, né? Vocês que entendem, todo mundo entende. Não. Oi? Ah, tá. Aí eu sei que ela pegou e descobriu que ela brigou com a mãe dela, ela tinha 8 anos de idade, e ela ficou com raiva da mãe e tacou fogo no quarto, nas coisas da mãe para queimar. E simplesmente ela pegou fogo na casa, a mãe acho que salvou ela, não sei o que aconteceu, eu sei que ela acabou porque essa mãe morreu. Ela com 8 anos. Então ela pegou simplesmente, apagou, a gente apaga a dor, né? Nosso inconsciente é princípio de prazer. Então ela não lembrava mais. E aí ela foi mexer depois de adulto, o que aconteceu? Ela fragmentou. Ela virava o personagem Fernando. E eu toda hora tinha que descer, que o seu Luiz chamava, doutora, por favor. Eu descia para ajudar ela. Até ela tentou matar a filha várias vezes, eu deixava a menina lá em casa, e a minha menina acabou ficando muito amiga da minha filha, que são da mesma idade, e acabou que há pouco tempo, uns 10 anos atrás, minha filha me contou que a Beth tinha se suicidado. Entendeu? Então, isso aí é para todos nós psicólogos, a gente prestar... ver como a nossa profissão ela é tão poderosa, né? E eu vejo assim que muitos de nós assim até nem valorizamos, né? A gente nem valoriza o poder que a gente tem, é um poder de salvar pessoas, né? De vida e morte, é igual a do médico, tanto que a psicologia veio da medicina, né? Ela é tão poderosa quanto. Mexer com a psique de alguém é algo muito sério. É muito, assim, uma responsabilidade extrema, entendeu? E aí, eu, com relação a esses tipos de trabalho, terapeutas que utilizam terapias holísticas, não sei o quê, que não são formados na área, não ficam 5 anos lá sendo treinados e faz uma pós-graduação de uma vez por mês durante 1 ano,
e chegam lá e vão atender esses pacientes com severidades, né, de neuroses bastante graves ou algumas questões pessoais muito graves, e as pessoas estão mexendo lá sem saber o que vai sair daquela caixinha de Pandora, que é a nossa mente, né, a nossa psique, nossa emoção, nosso tudo, né? É isso que eu acho, entendeu? Respondi? Obrigado, professora. Tá sem áudio, Rose. Sem áudio. Temos mais alguma pergunta? Acredito que não, né? Hélia está bem centrada ali, ó, a Hélia Ferreira. Quer dar uma contribuição, Hélia? Tudo bem, Otávio? Tudo bem, convidada? Tudo bem. Prazer em conhecê-las. Estou sentada aqui ouvindo essas mulheres, né? Muito contribuiu comigo nesse meu início aí de psicóloga, né? Então, obrigada. E para não estender, não vamos ter que comentar cada uma, né? Mas eu não vou assim comentar, só parabenizá-las pelo trabalho de vocês. Super interessante, gostei bastante da fala de vocês todas. Obrigada, Otávio, pelo convite da roda. Nada, estamos à disposição. Obrigada. Bom, queremos agradecer, então, as nossas Ana convidadas. Linda, Rose. A Ana Linda quer falar? Que ela levantou a mãozinha, assim. Ana Linda. Olá. Boa noite, né, a todas. Queria mandar um beijo aí para a professora Eliane, que foi uma das minhas melhores professoras do curso de psicologia. Melhor não, melhor boazinha. Melhores, porque nos ensinava de tudo. O que a gente não entendia em outras matérias, ela explicava para nós. E perguntar, professora, existe algum projeto para que ocorra esses atendimentos dentro dos CRAs, nos bairros? Não tem, olha que boa ideia, hein? Você podia fazer, né? Urgente. Isso aí seria fantástico. E eu não tenho para quem encaminhar, porque o HMC já está lotado, a Lírios está lotada. Então, assim, a gente precisa de mais gente trabalhando com isso, né? Criando projetos, mandando lá para a prefeitura para sustentar o projeto, né? Porque tem essa disposição para isso. Mas pelo que eu saiba, não. Eu vi em Rondonópolis, num centro de saúde, onde trabalhava com projeto Viva, que é sobre violência sexual. Mas aqui em Cuiabá eu vejo assim, muita dispersão com questão da saúde, né? E fica só em cima do CAPS. O CAPS é abarrotado. Então, tem que ter ajuda de outros locais, outros profissionais, outras ONGs, ou sei lá, ou qualquer coisa para estar colocando profissionais, até mesmo para expandir nossa profissão, gerar mais empregos, né? Porque isso aí é urgência, não é para ficar esperando, né? É algo assim urgente, a gente precisa ajudar essas mulheres. Certo. Olha, acredito que nós não temos mais perguntas. Eu quero, antes de mais nada, agradecer por essa tarde maravilhosa com profissionais aí de uma vasta experiência. Quero aqui, né, Otávio, já deixar de antemão que na continuidade das nossas atividades, das nossas outras rodas de conversa sendo pertinente, as portas, né, estarão abertas aí para vocês estarem conosco novamente, trazer a contribuição de vocês. É muito importante realmente nós pensarmos juntos. Vocês trouxeram aqui, tenho certeza que a associação também vai tomando propriedade, entendimento, trazendo à luz da sociedade as dificuldades, os desafios e também esse amor pela profissão que nós temos, porque nós gostamos do que fazemos, nós sabemos da importância da saúde mental e principalmente desse aspecto feminino, né, da mulher na sociedade. E vocês trouxeram aqui várias questões que muitas vezes realmente, como a Joyce disse, muitas vezes ficam meio à margem, né? As pessoas desconhecem, não viram, não sabem. Então, existe um trabalho muito grande a ser feito. E uma das coisas que eu
eu fiquei assim, muito tocada na nossa tarde, no trabalho né, dessa experiência de vocês, foi o fato que a Joyce trouxe um pouco da criança e do adolescente. Nós falamos, então, na fala da Eliane, dessa reprodução que a mulher faz, porque ela é produto dessa sociedade, né? E ela acaba, então, mesmo inconsciente, tão invadida, tão limitada, tão formatada, tão assim dentro de uma caixinha de que o mundo é isso, porque é assim que tem que ser, e as dificuldades que ela tem para se sobressair, para poder, então, expandir e ir quebrando essas amarras. E a Vera trouxe também essa mulher que já viveu uma vida inteira, que, de uma certa forma, acredita ou acreditou que é a si mesmo e que quer sair, né, pela linha ali, porque ela é um estorvo, ela vai atrapalhar, já foi a vez dela. Então, o quanto nós ainda temos, temos aí um Dia Internacional da Mulher, temos data para lembrar esse lugar da mulher, ainda temos muito a fazer. E uma das questões que me preocupa muito é realmente essa criança, esse adolescente, porque ele é a base aí da formação dessa, né, mulher, desse homem, porque nós falamos da mulher aqui hoje, mas também olhamos para esse agressor. Quem é esse agressor? Ele veio da gestação de uma mulher. Ele está ali, então, sendo reproduzido também nesse espaço. E olha, assim, como a mulher acaba impactando nesse aspecto de formar esse futuro, né? Então, é tanto o feminino quanto o masculino sendo reproduzido. Então, temos muito o que fazer mesmo, há muito o que fazer aí. Pode falar, Joyce. Obrigada. Enquanto você falava, me veio algumas luzes aqui na cabeça de várias vezes em que a gente percebe que essa luta, né, igual eu falei, todas essas conquistas, todas essas diversas situações em que a mulher está presente, as negativas, as positivas, tudo isso influencia. A gente acha que essa luta feminina ela é só para a mulher, beneficia só a mulher, e não beneficia, gente, não beneficia. A mulher, ela tá no papel ali de protagonista, mas o homem também ganha muito nessa luta. Porque quando a gente fala, por exemplo, de um agressor que, vamos pensar assim, que aprendeu com o pai ou com um tio a ser agressor, que aprendeu com o outro. Então, assim, essa estrutura que vai vindo, que vai se repetindo esse padrão. Quando a gente fala em acabar, né, eliminar, não, a gente fala em diminuir, em entender e ajudar também esse homem a não repetir mais esse padrão. Então, assim, salvo os casos, né, de transtornos, né, que daí a pessoa já tem ali totalmente formado, mas quando eu aprendo, eu sou uma criança, eu tô vendo meu pai tratar minha mãe desse jeito, como é que eu vou aprender? É uma roleta russa, às vezes acontece do adolescente, da criança, entender que aquilo é totalmente errado, ele vai em proteção à mãe. Mas não, do outro lado da moeda também acontece dessa criança, desse adolescente repetir esse padrão do pai. Eu vi ele fazer isso. Então, quando a gente fala de trabalhar toda essa estrutura, de criar esses planos de ação, não é só a mulher que é beneficiada nisso, não é só ela. Isso também beneficia o homem em acabar com esse machismo estrutural, com essa misoginia, o feminicídio. Então, assim, a luta da mulher também é do homem. Então, ele também faz parte. E a criança ou o adolescente, ele só tem a ganhar com isso, porque a gente passa a ensinar eles que, olha, tá vendo? Não é o certo. O que acontece com o seu pai não precisa ser repetido. E, mais uma vez, todo mundo se beneficia. Só que é um passo de... Não sei nem se é de formiguinha. Não sei que tem algo menor que um passo de formiguinha, porque ele tá devagarzinho. Que nem eu falei lá no começo, foi no início de 1900 que a gente, assim, tem os primeiros movimentos. Mas a luta da mulher é desde antes a gente pode pensar aí na Idade Média, quando a gente não podia nem fazer um chá de boldo que a gente era queimada. Então faz muito tempo que a gente está lutando, faz muito tempo que a gente está conquistando, mas que a gente ainda tem muito para lutar. E a gente precisa também da participação do homem, porque ele também se beneficia e, obviamente, os pequenininhos também saem ganhando. Certamente. Bom, então, não tendo... Temos mais algo aí?
Rose. Eu gostaria, assim, antes de nós finalizarmos, Rose, de você finalizar, Certo. desculpa até eu intrometer na sua fala, para nós tirarmos uma foto, todos aparecerem que estão aí junto com nós. O Leôncio está aí, ele vai tirar nossa foto oficial. Aqui eu vejo a Maria Cláudia, pode aparecer Maria, se puder, né, lógico, o pessoal aí que estiver online junto com a gente, para nós tirarmos aquela foto oficial deste evento, que foi maravilhoso. Não sei, aqui aparece por em pouquinhas telas, não sei como tá no computador de vocês aí. Aparece a Eliane, a Rose, a Vera e você, e um quadrinho com um monte de gente lá em cima. Então, vamos tirar uma foto assim que o Leôncio finalizar a nossa foto e partimos para o final da nossa roda. Leôncio? Avisa quando tirar foto, né? Leôncio, tá aí? Vamos ver se ele está aí. Acho que o Leôncio deve tá. Eu vou tirar aqui pra gente. Tira aí, Otávio. Vou tirar, pessoal. Otávio, enquanto você chama o Leôncio, deixa eu só parabenizar todo mundo aí, parabenizar o evento e mandar um beijo enorme para Maressa! Para a professora Eliane. Eu estou contigo, Ana Linda, não abre mão, professora maravilhosa. Eu tinha maior tesão quando começava a aula da professora Eliane, assim, você é referência para mim. Mandar um beijo para a Vera também, que me tirou do sufoco esses dias. Eu precisava de alguém para dar uma entrevista na TV Caimã, que é uma TV regional lá de Alto Araguaia, e ela prontamente atendeu o pedido, fez maior sucesso lá, todo mundo gostou. E um beijo para vocês aí da Associação de Psicologia aí, gente, olha, tá cada vez melhor, tá muito engajado o projeto de vocês. Eu gostaria de participar mais, mas às vezes eu estou atendendo, eu estou com a família, né? Hoje mesmo eu entrei bem tarde, porque eu tinha um paciente que pediu para eu atender ele no sábado, mas estava acordado para ser mais cedo, né? E depois ele me ligou, ai, doutora, tem como ser mais tarde? E, enfim, né? Acabei atendendo, desliguei, já liguei aqui, peguei o finalzinho, mas o que importa é que eu consegui ver, né, vocês e saber desse projeto maravilhoso que está sendo. A roda de convidados aí está de parabéns, só profissional muito competente, né? Então, beijo para todo mundo, Rose, Otávio, para todos vocês aí. Obrigada, tá Marisa. Obrigada. Tchau, Marisa. Tiramos a foto já, então? Tudo ok? Ok, já. Olha, pessoal, então quero agradecer imensamente a participação de vocês. Novamente, refaz convite, as portas estarão abertas para novos contatos, novos assuntos. E por hoje, então, agradecemos a todos vocês, a todos os participantes, e que todos tenhamos, então, uma boa noite. A Associação de Psicologia de Mato Grosso agradece imensamente e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.